Você já ouviu aquele velho ditado de que uma andorinha só não faz verão, né? Pois é, uma jandaia também não. E eu vou além, nós seres humanos também não fazemos nada sozinhos. Tu sabe por quê, né? Porque ter parceria é muito importante para a gente construir e transformar o que for necessário para a gente viver em harmonia com o planeta Terra. O papo hoje é sobre refaunação e a gente vai falar com quem mais entende do assunto, os nossos parceiros da Associação Caatinga e da Aquasis. Você vai conhecer um pouco mais sobre o projeto de refaunação do Arvorá e entender que juntos a gente pode fazer muito. Vamos escutar o que a Marília e o Weber têm a dizer sobre isso. A Associação Caatinga é uma instituição que atua há 25 anos e a nossa missão é conservar a Caatinga, difundir suas riquezas e inspirar as pessoas a cuidar da natureza. Então, assim, já tem um alinhamento direto aí com a missão do Parque Arvorá, que é inspirar também as pessoas a cuidar da natureza, e dentro desse contexto do bioma Caatinga, nós enfrentamos vários desafios para a sua conservação, como a questão do desmatamento, a questão das queimadas, a questão da caça, e tudo isso vai contribuindo no sentido de prejudicar a conservação das nossas florestas, o equilíbrio do nosso ecossistema e a nossa biodiversidade. Então, assim, para nós é muito importante estar junto com outras instituições que também têm o foco na recuperação desse ambiente natural, equilibrado, preservado, onde todas as espécies têm o direito à vida. A biologia da conservação, ela é uma ciência que tenta entender e reverter os processos onde as espécies são extintas. Então isso tem sido o alvo do nosso trabalho nas últimas 2 décadas dentro da Aquasis. Nós temos no Ceará e no Brasil e no mundo várias espécies que estão sendo extintas. Isso é uma crise grave e silenciosa. Muitas pessoas nem percebem, nem sabem o que está acontecendo. E quando nós somos convidados para conhecer o Arvorá, nós vimos que existia essa possibilidade do trabalho que já tinha ideias interessantes, dele abraçar e entender essa questão de reverter o processo de extinção. Então, nessa conversa, um dos marcos simbólicos foi tratar da jandaia. A jandaia é uma ave que simboliza o estado do Ceará e também simboliza o parque. É uma ave que nos simboliza e que está quase desaparecendo. Você sabe o que significa refaunação? É um programa de reintrodução de espécies em locais onde no passado elas foram extintas. Isso é muito importante, inclusive para os ecossistemas onde elas vivem. A Aquasis vem desenvolvendo há alguns anos o projeto Cara Suja, que tem como objetivo realizar a reintrodução dessa espécie em diversos locais do estado do Ceará. E agora, a Aquasis, a Associação Caatinga e o Arvorá vão continuar esse trabalho de reintrodução não só com cara suja, mas também com a jandaia, a ave símbolo do estado do Ceará, que também está ameaçada de extinção. Vamos conhecer um pouco mais sobre o início dessa história. Desde a concepção do parque, que nós sempre buscamos nos informar com especialistas da região, entender quais as ações que vinham sendo tomadas em relação à conservação da biodiversidade e entender como que a gente poderia contribuir para isso. E foi aí que nós vimos que tínhamos um sonho em comum e que ele poderia ser compartilhado. Foi assim que surgiu o projeto Refauna Arvorá. Ele saiu em parceria com 2 ONGs, a Associação Caatinga e a Aquasis, e uniu forças junto com o Parque Arvorá para que a gente pudesse elaborar um plano com ações de curto, médio e longo prazo e que isso pudesse contribuir com a conservação da fauna nativa. O projeto Cara Suja ele nasceu em meados de 2005, quando se percebeu que essa espécie, o periquito cara suja, ele se encontrava no mais alto grau de ameaça, já quase próximo da extinção, era considerado inclusive o periquito mais ameaçado de extinção das Américas. Tinha, claro, muitos estudos de universidade mostrando que a espécie estava em extinção, mas ações práticas tinham poucas. Foi quando a Aquasis começou a fazer trabalhos envolvendo as comunidades locais, uma tentativa de engajamento social foi muito importante. E, claro, o trabalho com os ninhos artificiais, porque a grande ameaça dessa espécie era a captura e a perda de ambiente.
E a perda de ambiente é também a alteração daquele ambiente, já que ele usa os ninhos, eles usam ocos de árvore para reproduzir. Animais que são traficados, geralmente eles precisam de estruturas de cativeiro para você conseguir formar uma população para poder devolver esses animais adequadamente. Existe uma diferença entre a soltura e a reintrodução, a refaunação. São processos que cada um tem sua particularidade. Trazer de volta uma espécie ao ambiente, ele demanda um acompanhamento, não é uma tarefa simples e você tem que monitorar se aquilo deu certo. Como eles são os animais mais traficados e muitos foram eliminados aqui, extirpados da paisagem cearense, é a partir deles que a gente pretende começar. Já deu para perceber que as ações aqui do Arborá não se limitam ao perímetro do parque, né? E elas também acontecem num outro lugar muito especial, lá na Serra das Almas, no município de Crateús, oeste do estado. Vamos conferir agora por que e como essa reintrodução funciona. Uma área que foi certificada pela Unesco como o primeiro posto avançado, né, de proteção da caatinga pelo seu grau de conservação e também pela interface, né, os trabalhos de educação ambiental, de geração de renda, de inclusão social que a gente desenvolve com mais de 40 comunidades do seu entorno. Então a gente está com uma expectativa muito positiva de reintroduzir inicialmente o periquito da cara suja, que é uma ave que tem ocorrência histórica na região, mas há 100 anos aproximadamente, né, não tínhamos relatos dessa espécie. E Serra das Almas é uma unidade de conservação que está situada em um local estratégico, porque é uma das áreas vulneráveis à desertificação aqui no estado do Ceará, um dos núcleos de desertificação. E aos poucos a gente quer ver a Serra das Almas com o maior número de fauna possível. Hoje ela é uma floresta já bem estabelecida em termos de biodiversidade, mas a gente quer ver ela ainda mais bem preenchida. Então, por isso a gente escolheu esse lugar. E o manejo lá vai ser feito como a gente fez na Serra da Aratanha, que foi a primeira área que a gente já iniciou esse trabalho de reintrodução. A gente pega alguns indivíduos selvagens, constrói um recinto na área onde a gente vai soltar, coloca eles, adapta eles ao local através desse recinto, que é um recinto de adaptação provisório. Eles ficam lá alguns meses até se acostumar com o local, aí a gente abre o recinto, eles saem do recinto, mas podem voltar. Eles vão ter no início uma grande dependência da alimentação artificial, mas aos poucos eles vão se alimentando do que a floresta está fornecendo, e aí sim eles vão passar a cumprir com as funções ecológicas deles. O último registro confirmado dessa espécie aqui no Planalto da Ibiapaba foi em 1910 pela ornitóloga alemã Annette Lag, e agora, mais de um século depois, a gente vai ter a oportunidade de ver os cara-suja de novo na Ibiapaba. O trabalho de reintrodução de animais em lugares onde as espécies já existiram envolve muitas frentes. E além de tudo isso que a gente já falou, tem a educação ambiental, que é um pilar imprescindível. As pessoas em geral gostam desses animais e não sabem como gostar. A forma de gostar prejudica o animal. Então eles abrem também espaço para que a gente trabalhe a questão de educação ambiental, de rever o que tradicionalmente é rotulado como um tipo de empreendimento e outro. O nosso interesse maior é isso, é que as ações de devolver essas espécies elas sejam sustentadas, elas consigam ser realmente efetivas para compensar essa retirada que vem acontecendo há tantos anos aqui. O cara-suja, ele não foi escolhido à toa como uma espécie bandeira, para se trabalhar toda uma questão de envolvimento com a sociedade. Ele tem um carisma que facilita o processo de engajamento das pessoas. Trazer de volta a jandaia é uma iniciativa muito importante para que as pessoas entendam quais são as consequências da extinção, né? E você trabalhar isso no visitante, porque vem conhecer essa espécie, isso é muito importante. Nesse ano que a Aquasias completa 30 anos, é uma parceria importante, né, para a instituição, né, para a espécie, para as instituições parceiras também, né, como a Associação Caatinga. E o impacto disso, principalmente na questão de educação ambiental, de conscientização ambiental, de conhecimento, né, de divulgação, de comunicação, né, do projeto, das instituições, da conservação da espécie, é um impacto muito positivo e que a gente tem muita, né, esperança de dar bons frutos aí para os próximos anos. Levar essa informação para essas pessoas é muito importante, né, para as pessoas entenderem que trazer esse sentimento de pertencimento, de que elas fazem parte desse planeta, né, e que essas espécies também fazem parte desse mesmo planeta.
Mais do que um parque, o Arborá traz um jeito mais consciente de se relacionar com a nossa fauna e com a nossa flora. É sobre isso que o Mika falou, a gente vive no mesmo lugar. E essa convivência harmônica, essa consciência, a conservação são fundamentais para a gente cuidar da saúde desse lugar que todos nós compartilhamos, que é o planeta Terra. Ah, da nossa saúde também. Inspirar para conservar.